Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Ótica Dude, Farese, Faculdade da Região Serrana, Doutora Margarete de Siqueira Silva, Doutora Sidney Aparecida Galo, Clínica Seja Leve Letícia Berger, COI, Centro de Odontologia Especializada, Angiologista Edmar Pereira Olímpio, Terapeuta Capilar Tarciana Gomes Berger e Loja Campeão. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana, Papo de Mulher chegando. Imagine uma doença que possa atingir 70% da população mundial em algum grau e que mais de 80% dos seus portadores jamais receberam um diagnóstico médico. Isso mesmo. Estima-se que no mundo 60% a 70% da população apresente algum nível de dificuldade de digestão da lactose, que é um açúcar abundante do leite, de mamíferos e em outros laticínios. E essencial para a nutrição dos recém-nascidos. E é desse público em especial que o Papo de Mulher conversa hoje sobre a intolerância e alergia à lactose em recém-nascidos e crianças com a gastropediatra Natália Tom. Boa tarde, Natália. Boa tarde. Prazer recebê-la pela primeira vez aqui no nosso programa. Satisfação é minha em falar de um assunto tão importante. Bem, Natália, eu já falei um pouquinho, mas explique pra gente o que é a lactose. Então, a lactose, ela é o açúcar que tem dentro do leite, né? Um carboidrato. E para esse açúcar ser absorvido, ele precisa ter uma enzima lá no intestino que vai absorver esse açúcar, que é a lactase, né? Quando a gente tem alguma deficiência dessa enzima, a gente tem a intolerância à lactose. Aí esse carboidrato não vai ser absorvido, vai sobrar no intestino e vai ser fermentado pelas bactérias. Vai produzir gases e aí vão causar os sintomas da intolerância. Bem, e por que alguns bebês têm intolerância à lactose? Na verdade, a intolerância congênita da lactose é muito rara no bebê, né? Porque para o bebezinho ter uma intolerância à lactose congênita, ele precisa nascer sem essa enzima, né? A maioria das vezes, o que acontece são os bebês prematuros que às vezes fazem uma intolerância à lactose, que é decorrente desse prematuro, pela imaturidade do trato gastrointestinal, e geralmente os bebês, em geral, a alergia ao leite de vaca, a proteína do leite, não necessariamente a intolerância à lactose que eles têm, né? Então, o diagnóstico de intolerância mesmo, normalmente ocorre nas crianças maiores, adolescentes e adultos. Né? E quais os sintomas de um bebê ou uma criança com intolerância à lactose? Então, geralmente, a criança vai apresentar dor abdominal, diarreia, distensão abdominal, né? Pode causar assadura perianal, porque essas fezes são ácidas, e tudo isso é decorrente lá da fermentação da lactose. E essa fermentação vai produzir diversos gases que vão acidificar as fezes e causar todos esses sintomas. E a intolerância à lactose é bem comum nos recém-nascidos? Não, raríssima. Raríssima? Raríssima. A congênita é raríssima. Só nos casos dos prematuros, que eu falei anteriormente, né? E geralmente as crianças maiores e adultos que têm a intolerância à lactose do tipo adulto. E também existe a intolerância à lactose que é secundária a alguma causa específica. Que aí pode ser uma gastroenterite, né, uma diarreia aguda, ou quando a criança tem alguma doença inflamatória, do tipo doença inflamatória intestinal, doença celíaca, ou que tem algum sintoma, verminose, que possa causar alguma inflamação nesse intestino, como a lactase, que é a enzima, fica na parede da vilosidade intestinal. Essa criança pode transitoriamente perder essa lactase e fazer uma intolerância à lactose transitória. Então, seria mais nesses casos. Então, isso já explica a próxima pergunta, que seria por que algumas crianças ficam intolerantes à lactase com o passar do tempo? Exatamente. Ou, normalmente, elas ficam intolerantes porque elas ganham a hipolactasia do tipo adulto, né? Que é como se a lactase ela para de se expressar, né? Conforme a criança vai crescendo, ela diminui a quantidade de ingestão de leite.
E aí essa lactase ela para de se expressar no intestino, diminui a expressão. Então, se tomar uma grande quantidade de leite, passa a não ter lactase suficiente para digeri-lo e aí ela sobra e fermenta e causa sintomas. E qual a diferença, então, entre a intolerância e a alergia ao leite? Certo. Então, a intolerância, igual a gente falou, é quando você tem uma deficiência na lactase, que é a enzima, e aí sobra lactose, que não vai ser absorvida por esse intestino, e essa lactose vai fermentar e causar os sintomas. Na alergia, você tem a criança tem reação à proteína do leite. Então, a reação imunológica à proteína do leite. Então, não depende da quantidade de leite que ele ingira. Qualquer quantidade que ele ingerir, o sistema imunológico dele vai reagir contra aquela proteína e já vai provocar sintomas. Diferente da intolerância à lactose, que é dose dependente. Depende da quantidade. Você disse que a intolerância à lactose é pelo leite da vaca. No caso, a alergia ali, pelo leite materno também a criança tem? Ou só o leite da vaca ou de outros mamíferos? Então, na verdade, intolerância à lactose pode ser pelo leite de qualquer mamífero, porque o leite de todos os mamíferos tem lactose. Né? Na alergia à proteína do leite de vaca, pode acontecer também em crianças que são amamentadas exclusivamente pelo seio materno, porque a proteína passa pelo leite materno. Né? Entendi. Intolerância à lactose, a gente sabe que o leite materno é um dos que mais tem lactose. Então, o bebê que nasce, ele tem muita lactase, porque ele precisa digerir essa grande concentração de lactose que tem dentro do leite materno, entende? Entendi. Então, os dois têm, né? Na verdade, pode ter reação com as duas coisas. Bem, todos os leites têm a mesma quantidade de lactose? Porque tem gente que fala que meu filho não pode beber leite de vaca, mas vai tomar ali o leite de cabrito. Então, na verdade, o leite humano é o que mais tem lactose, né? E outros leites de mamíferos também têm grandes concentrações. Vem seguido do de ovelha, cabra e vaca, com uma concentração até semelhante. Falei cabrito, mas é de cabra, né, gente? Mas com a concentração até semelhante de lactose. Então, não é por aí. O que você vai ver uma concentração menor são em alguns queijos, em alguns iogurtes, que tem uma concentração um pouco menor, né, de lactose. Mas do leite em si é bem semelhante. O leite materno é o que mais tem. E como é feito o diagnóstico, tanto para intolerância como para alergia à lactose? Então, a alergia, na verdade, o diagnóstico é clínico, na maioria dos casos, né? Então, você faz uma anamnese bem feita, faz um exame físico, avalia a criança e avalia quais sintomas ele tem e o que vai ser sugestivo de cada. Geralmente, como eu disse, a alergia à proteína do leite de vaca é mais prevalente nos bebês pequenos do que a intolerância à lactose. Então, quando você tem uma criança que tem sintomas de diarreia, sangramento nas fezes, vômitos, podendo ter outros sintomas, né? Dermatite atópica ou asma, né? Crise de broncoespasmo ou placas urticariformes no corpo, você vai, a partir desse diagnóstico clínico, a partir dessa clínica do paciente, suspeitar do diagnóstico. Toda vez que você suspeita de um diagnóstico, você vai suspender a proteína do leite de vaca daquela criança e posteriormente reintroduzir a proteína do leite de vaca nela, para avaliar quais são os sintomas. No caso de um bebê que mama no peito da mãe, você vai suspender a proteína do leite de vaca da mãe e a criança vai manter o aleitamento materno. E aí, posteriormente, você pede à mãe para comer o alimento contendo leite e a gente vai avaliar através de um teste de provocação oral se a criança manifestou sintomas ou não após o teste. Na intolerância à lactose, o diagnóstico também é clínico. A gente até pode utilizar de alguns exames para poder auxiliar, né? Existe o teste de tolerância à lactose, existe o teste do hidrogênio expirado, você consegue avaliar as fezes se são muito ácidas ou não, mas basicamente a gente faz um diagnóstico clínico, suspende a lactose do leite e depois posteriormente reintroduz e avalia se a criança faz sintoma ou não através depois do teste, né? E depois de diagnosticado, qual é o tratamento, Natália?
tratamento é a exclusão, no caso da alergia à proteína do leite de vaca, exclusão da proteína do leite de vaca por um período e posteriormente essa criança vai ser provocada para ver se avaliar se já melhorou, né? Se já não entra medicação nesses casos. Não entra só medicação, exclusão. só exclusão da proteína. No caso da intolerância à lactose, o tratamento é uma redução da lactose, né? Então a criança vai diminuir, o adulto, né? A pessoa vai diminuir a ingestão de lactose. Até quanto? Depende. Cada uma de um jeito. Então, se eu e você temos intolerância à lactose, pode ser que eu consiga comer um pouco mais que você de lactose. Preciso. Então, exatamente. Os sintomas é dose dependente, né? Da quantidade, vai depender da quantidade de lactase que cada um tem dentro do intestino. Por falar em alimentos com menos redução da lactase, esses leites comprados em caixinha com redução de 0 lactose funcionam mesmo? Funcionam, né? Porque são mais baratos que os de soja, vamos dizer assim, né? Sim, o leite de soja ele não tem lactose, eu sei. É um leite vegetal. Sim, mas às vezes as pessoas não gostam, ou Sim. talvez porque ele seja mais caro também. E o leite 0 lactose é bem mais em conta, né, no mercado. Sim. Ele funciona? Funciona. Ele é um leite de vaca que é acrescido da enzima lactase. Então, por isso ele não tem a lactose, né? Então, ele funciona para o intolerante à lactose. Agora, para alergia, não. Mas não funciona para o alérgico. Para alérgico. Algumas crianças conseguem se beneficiar alérgicas à proteína do leite de soja. Mas ele não é a primeira opção em alguns casos. Então, tudo vai depender da avaliação médica e critérios, né? Diagnósticos, tudo. E como é a dieta de um bebê ou uma criança com intolerância à lactose, né? Já que tem que reduzir ou tirar. Certo. Se a gente tem um bebê que é intolerante à lactose de forma congênita, aquele que eu falei que é bem raro, esse bebê vai contraindicar aleitamento materno. A doença vai se manifestar nos primeiros dias de vida, né? E aí essa criança vai receber uma fórmula sem lactose. Sem lactose. Agora, se for uma criança maior, aí eu acho que já complica, né? Porque a criança quer comer coisas gostosas e a maioria tem leite. Sim, mas hoje a gente tem uma facilidade que o mercado tem muita oferta de produtos sem lactose. Então você tem várias coisas que você consegue fazer várias coisas, inclusive guloseimas, sem lactose. Sem lactose. Então é até fácil, né? Não é difícil. Não é tão difícil. Pro alérgico é um pouco pior. Pro alérgico, digo, dos docinhos de festa, Isso. onde as crianças frequentam bastante e tal. Pro alérgico é um pouco pior, porque aí ele não vai poder comer a proteína do leite. Então ele não pode comer nada que tenha leite de vaca e derivados, né? Em nenhuma concentração, nem pouquinho serve. Então vai ser 0. E isso aí que vai dificultar um pouco mais. Então a ideia é evitar expor, né, a criança e conversar e explicar para ela. Os maiores conseguem entender que ele não pode comer daquele, mas ele pode comer esse que não tem o leite. Por exemplo, a mãe não pode mandar um filho para uma festinha sozinho, né? Porque ele não vai saber se orientar ali, né? Exatamente. No caso de uma criança alérgica mesmo, né? Que alguns sintomas são até graves, né? A gente pode variar na alergia à proteína do leite de sintomas, desde sintomas simples, como eu falei, de diarreia e sangramento, até sintomas como choque anafilático. Então, dependendo do sintoma que a criança tem, é muito grave. Então, essa criança não pode ser exposta sozinha. Ser exposta a um produto sem uma presença de um adulto, porque pode acontecer alguma reação grave, né? Nesses casos, o ideal é a criança ser bem orientada de que ela não pode, porque aquilo faz mal a ela, e ela sempre está acompanhada dos pais ou de algum familiar que saiba exatamente o que ela pode ou não pode comer. E dependendo, no caso de festinhas, até levar aquilo que aquela criança pode comer para evitar contaminações, porque a gente sabe que algumas crianças reagem com alimentos que foram contaminados, né? Sim. Foram feitos e cortou com a mesma faca, uma torta com leite, uma torta sem leite, né? Então, até isso pode fazer reagir. Então é perigoso, né? No caso das crianças com alergia, você citou que pode ter o choque anafilático. Certo. Mas e no caso da intolerância à lactose? Você citou os sintomas que acontecem quando a criança tem contato com o leite. Mas e a longo prazo? O que essa intolerância pode causar na criança? Então, a Ou na longo pessoa? prazo, normalmente
compromete a qualidade de vida da criança, né, da pessoa, porque ela vai sempre sentir dores, né, às vezes não consegue estar num ambiente com outras pessoas, come e é bem imediato o sintoma da intolerância à lactose. Comeu, rapidamente você tem sintomas. Corre ao banheiro, corre ao diarreia. banheiro, então compromete a qualidade de vida da pessoa, né? E mais a longo prazo, inclusive e principalmente para as crianças que estão em franco desenvolvimento, pode chegar também desnutrição, né? Porque você está sempre inflamando um intestino e compromete a absorção, né? Dos outros nutrientes, exatamente. E na hora de comprar um produto, em quais componentes e termos aos intolerantes à lactose as mães devem ficar de olho? Então, para as crianças com intolerância à lactose, na verdade existe uma lei que já obriga a pessoa, o fabricante, né, a colocar lá que o alimento não contém alérgicos, não contém proteína do leite de vaca ou não contém lactose, né? Então, teoricamente, a gente está resguardado em relação a isso, mas a gente sabe que algumas vezes isso não é bem descrito ainda. Então, para as crianças com intolerância à lactose, tem que estar descrito que é sem lactose, o produto é sem lactose, só isso. Agora, para as crianças que são alérgicas à proteína do leite de vaca, existem vários alimentos que podem ter, né, que podem culminar com algum componente contendo a proteína do leite de vaca. Né? Até medicamentos. Então, por exemplo, se tiver escrito que tem soro do leite, se tiver escrito que tem caseína, caseinato, se tem fermento lácteo, lactoalbumina, lactoglobulina, composto lácteo, gordura anidra de leite, tem lactose, que tem diacetil, tem gordura de manteiga, então tudo isso pode ter, né? Se tem, pode conter, né, presença do leite quando tem corante ou saborizante de caramelo, ficar atento nos que tem creme de baunilha, essas coisas podem conter o leite por detrás, né? Então a gente precisa restringir para evitar complicações e reações da criança, né, e comprometimento. Porque muitas vezes o alérgico, vamos dizer assim, até no sintoma adulto, ele pode comer o creme de leite, por exemplo, e não dá reação. A gordura ali já seria diferente? O alérgico, na verdade, assim, se ele é alérgico, ele não pode comer nada que tenha proteína do leite. Então, ele não vai poder comer nem o creme de leite. O intolerante à lactose, eu cheguei até a comentar, dependendo do que é o alimento, às vezes tem uma concentração de lactose menor. E aí, por ter uma concentração de lactose menor, ele às vezes consegue comer. Por exemplo, se eu tenho um queijo parmesão, ele tem uma concentração de lactose muito menor do que um queijo branco, né? Ou do que um leite propriamente dito. Né? Você pega um sorvete, tem grande concentração de lactose. Um iogurte. Iogurte mesmo, Então, ele tem a concentração de lactose semelhante à do leite, do copo do leite, né? Tem bastante. Até o kefir, vamos dizer assim, que se alimenta da lactase ali do leite? O kefir, ele já tem menos por conta disso, porque a lactase vai servir de probiótico, de alimento para a bactéria. Isso. A intolerância à lactose tem cura? Então, na verdade, assim, se a gente pensa dos tipos de intolerância que existem, né? A intolerância congênita da lactose não tem cura. Não tem cura. A intolerância do prematuro, em geral, a criança vai crescendo, aquele intestino vai amadurecendo e ele vai passando a tolerar a lactose. Se você pensa que é uma intolerância à lactose pós algum evento secundário, algum evento infeccioso, né? Que eu falei, aqueles que comiam tranquilamente, do nada teve uma gastroenterite e ficou intolerante, transitoriamente. Esses normalmente voltam a comer posteriormente. Passa um tempo, esse epitélio intestinal vai se normalizando, vai produzindo mais lactase e a criança passa a aceitar. E agora, quando a gente fala da hipolactasia do tipo adulto, né, que é a intolerância à lactose mais comum que você comentou, essa aí normalmente não tem cura. E assim, mas é uma criança que vai, ou um adulto que vai comer
alguma concentração, né, alguma quantidade. Às vezes ela não consegue tomar um copo de leite com lactose, mas ela consegue comer um pedaço de bolo que tenha lactose, ou comer um biscoito que tenha lactose sem acontecer nada. Sim. Então essa variação aí que vai depender de cada um. E existe também a enzima lactase no mercado. Então você consegue consumir alimentos sem numa passar festa, mal, por exemplo, sem passar mal. Né? Não vou dizer consumir isso na sua rotina. Faça uma dieta sem lactose, mas no dia que você vai numa festa, leva a sua enzima. Que é encontrada nas farmácias. Que é encontrada nas farmácias, exatamente. Eu quero comer um pedaço desse bolo do aniversário. Toma a sua enzima e come o seu pedaço de bolo. Então, você consegue ter uma qualidade de vida, entendeu? É bem mais tranquilo. Bem, agora a gente vê muito nas redes sociais esses grupos, né, que dizem leite não é necessário, a gente não precisa do leite. Na verdade, você como gastropediatra, nós precisamos sim do leite na nossa vida, na nossa alimentação diária? Na verdade, a gente sabe que o leite ele é uma grande fonte, né? Leite e todos os seus derivados é uma ótima fonte de cálcio. Né? E é um cálcio que é muito bem absorvido pelo nosso corpo, né? Então, se você pensa nisso, é uma boa opção ter o leite e seus derivados na sua dieta, né? Então, os vegetais verdes escuros também têm cálcio. Sim. Mas você come menos, principalmente criança. Exatamente. Além de comer menos, a forma de absorção é mais lenta, mais difícil. Então, a gente pode comer sim o leite, usar isso como uma boa fonte de alimento, até porque ele é rico em várias coisas e a gente precisa desse cálcio para a mineralização dos nossos ossos. Enfim. Muitos dizem ainda que o leite é inflamatório, principalmente para as mulheres. Né? Você tem essa razão científica mesmo de o leite ser inflamatório? Na verdade, eles falam que a lactose é uma substância pró-inflamatória, né? Mas aí a gente tem que pensar nos outros benefícios, né? A lactose serve de prebiótico para as bactérias que vivem no nosso intestino, auxilia na microbiota intestinal, então tem toda a sua importância imunológica envolvida. Então, eu acho que a gente precisa ponderar essas coisas antes de excluir tudo da dieta, sabe? Da dieta. Eu acho que, na verdade, fazer uma dieta equilibrada e com um pouquinho de tudo você vai ter uma vida melhor, né? Uma vida mais saudável, assim. No caso de crianças com intolerância ou alergia, muitas vezes os pais ficam em casa, a criança passando mal. É fácil fazer esse diagnóstico aí de intolerância ou alergia ao leite e se comparar com outras doenças, por exemplo? É fácil chegar a esse diagnóstico? Na verdade, o problema é a demora que às vezes acontece. Porque de um pediatra normal para um gastropediatra? Exatamente. Então, assim, algumas vezes, dependendo dos sintomas que a criança tem, não é tão simples, né? Você dá o diagnóstico porque não é aquela receita de bolo que está escrito no livro. Então, algumas vezes essas crianças demoram para chegar no especialista e aí acabam sofrendo um pouco mais, né? E podendo comprometer peso, estatura, tudo isso. Porque essas doenças comprometem o desenvolvimento da criança, né? A parte de peso e estatura. Então, a criança já chega muitas vezes desnutrida porque demorou muito para fazer o diagnóstico. Para ser encaminhado para um gastropediatra. Para ser encaminhado. Então, mas tudo depende do sintoma que a criança tem. Dependendo do sintoma, às vezes é mais fácil, outras vezes nem sempre é tão fácil assim. E você, como gastropediatra, é comum as mães que procuram o seu consultório para relatar o problema e é comum também os diagnósticos? É comum. Inclusive, a gente observa até que vem aumentando a longo prazo. Por quê? Talvez porque a gente está mais capacitado a fazer diagnósticos, né? Antigamente se conhecia menos a doença. E também talvez por mudanças, né? Dos nossos hábitos de vida. Será que isso tem influência? Então, acho que tudo isso tem a ver. O tipo de alimento que se consome hoje em dia, que a gente, né, como a gente leva a nossa vida hoje em dia associado a uma melhora nos diagnósticos, né, por se conhecer mais a doença,
por se saber mais sobre a doença e o que ela pode causar. Bem, Natália, e para as mães que tenham dúvida e que queiram fazer uma consulta, né, que tem as suas crianças com esses sintomas, onde você está atendendo e qual o telefone de contato? Eu atendo hoje aqui na Clínica Vivare, que fica aqui na Rua do Hospital. Depois do antigo ambulatório da mulher, né, se eu não me engano. Isso. E o telefone de contato é o 999 98 9802. Atende toda semana aqui em Santa Maria de Itibá? Os atendimentos são todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras na Clínica Vivare. Exatamente. Algum recado final para os nossos ouvintes? Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que estou às ordens para quem precisar, quem tiver alguma dúvida, a gente pode ajudar, auxiliar. Você atende crianças de 0 a 18 anos, né? Para adolescentes, né? Isso Adolescentes, aí. jovens. Isso. Tá? Muito obrigada mais uma vez e uma boa tarde, Natália. Obrigada a vocês. Boa tarde. E essa foi